Pronto, queridos. Vamos lá? Vamos começar o nosso tempo especial para saber o que Deus tem para a nossa vida, né? E eu queria começar realmente com o tempo com Deus. Hoje o tempo com Deus vem falando de alguma coisa da forma que nós pensamos. O tempo com Deus é o nosso devocional, que eu espero que você esteja fazendo ele diariamente. Que é difícil, porque os nossos pensamentos às vezes nos levam para outros caminhos, a gente sempre é ocupado com muita coisa, e nós não conseguimos às vezes controlar aquilo que pensamos para podermos executar de uma forma adequada. O devocional, o tempo com Deus, traz isso para a nossa vida. Disciplina, e que a gente não tem normalmente, são poucos. E hoje, o devocional de hoje nos fala sobre rebelar-se contra o líder é pecado. Fala o que acontece quando houveram dois homens que se revoltaram contra Moisés. Que se revoltaram e tentaram fazer uma rebelião. E a palavra de Deus vai e fala: rechaçar uma autoridade competente e justa equivale a desafiar a autoridade de Deus. Datã e Abirão, que se uniram à rebelião com Corá, negaram-se a obedecer o chamado de Moisés. Culparam o líder por tirar o povo de Israel do Egito, para dominar sobre eles imperiosamente e levá-los à morte no deserto, quando supostamente era para levá-los a uma terra que fluía leite e mel. Enquanto a liderança, Moisés, sabia que haveriam sacrifícios e que ele estaria sim passando por um processo em que haveria dor, haveria sacrifícios, mas isso levaria o povo a uma terra que emana leite e mel. Haviam pessoas que não queriam passar pelo sacrifício, pessoas que não queriam passar pela dor, pessoas que não queriam se dedicar daquela forma, se rebelaram antes de ver a terra prometida. Que tipo de liderança você segue? E de que forma você faz isso? Como você pensa quando você é confrontado? Quando as pessoas que se colocam como uma liderança na sua vida falam: não faça isso. Você faz como esses homens fizeram? Se rebelam? Não, eu é que sei da minha vida, é assim que eu penso e eu vou fazer. Porque normalmente nós fazemos aquilo que nós pensamos, não é assim? Eu às vezes ministro para casais e eu vejo a mulher falando assim: eu já sei como meu marido pensa, por isso que ele age assim. Não é verdade? Eu não sei se ao contrário também vale. Eu sei como minha mulher pensa, por isso que ela age assim. A forma que nós pensamos direciona muito da nossa vida, direciona muito do que nós temos ou não que fazer e como nós vamos estar fazendo isso. Tem uma pergunta que foi feita no final desse devocional aqui, que fala assim: sob que parâmetros eu tomo decisões quando os meus pensamentos se opõem à vontade de Deus? Quando o teu pensamento é diferente daquilo que Deus pensa, como você age? Que parâmetros você toma? Como que você conduz a tua vida? Deus pensa de um jeito, eu penso de outro. Como eu faço? Semana passada, lendo o devocional,
entrei num parafuso. Sabe o que é entrar num parafuso? Eu falei, nossa, como é que Deus fez isso? Deus mandou apedrejar um homem. Falei, e agora? Não bate com o que eu penso. Isso não bate com o meu pensamento. E agora? O que eu aprendi, queridos, é que quando Deus acha uma coisa e eu acho outra, Ele sempre está certo. Se Ele mandou fazer, Ele conhecia o coração daquele homem. Se Ele mandou fazer, Ele sabe do resultado daquilo. Ele sabe que lição Ele queria dar. Eu aprendi, mudando meus pensamentos, a aprender a seguir aquilo que Deus deseja. Aquilo que fala na sua palavra. Semana passada, queridos, nós iniciamos a série Ser a Diferença. Ser a diferença. Ser a diferença, e nós vimos o primeiro tópico falando sobre ser a diferença tendo uma fé avivada. Não uma fé, aquela fé que cansa a gente. Não uma fé que a gente faz as coisas por obrigação. Eu estava escutando hoje o louvor e dando glória ao Senhor. Quem já percebeu que o som da igreja ficou mais alto? Sabe por que está mais alto, queridos? E às vezes incomoda, porque a bateria que nós tanto esperávamos chegou e não tem um aquário aqui. Tem que ter um aquário. Cadê o Carlos? Está ali. Tem que ter um aquário, né, Carlos? Vai ter um aquário aqui, ó, com um negócio de acrílico que ela fica mais baixa. A gente não tem dinheiro para comprar ainda o aquário, porque a gente está começando a pagar a bateria. E eu fiquei olhando e falei, caramba, eu não entendia o que eles me falavam. Não, quando põe uma bateria, o louvor vai ser diferente, porque enche, dá mais vida, tal. E eu falava, mas aquela bateria eu amava, ela ficava na altura certinha, os caras me fazem gastar mais dinheiro nisso aqui. Mas eu me dobrei hoje, eu falei, nossa, mas enche mesmo. Mas o que me chamou a atenção foi primeiro que eu tinha que comprar esse aquário. Espera, nós vamos baixar o som, tá? Deixa a gente ter dinheiro. Mas o que me chamou a atenção é que eles estavam louvando a Deus. Eles não estavam encantados pelos instrumentos. Eu vi isso nesse louvor. E eu quero dar glória a Deus, porque o que eu quero na vida de cada um daqueles que estejam tocando aqui, é que seus pensamentos não sejam substituídos pela glória desse mundo. É o que os pensamentos daqueles que estejam louvando aqui, se voltem para adorar a Deus, que tenha um som lindo, que a gente consiga fazer colorido, tudo bem, mas isso não é o mais importante. O mais importante é quando você está aí, e eles falam, vamos glorificar e exaltar o nosso Deus, você sinta a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, que você fala, esse lugar habita o Espírito Santo de Deus, esse Espírito Santo pode me transformar, pode mudar a forma que eu decido as minhas coisas. Foi ministrado sobre nós vivermos uma fé, e nós sermos a diferença com uma fé avivada, por pessoas, por músicos, por servidores. Que diferença há entre a simples fé e a fé avivada? E nós colocamos sobre Abacuque 3:2, falando sobre um Deus que faz milagre no passado e faz no presente, e nós vimos a bênção que foi nós vermos a cura de uma irmã amada, recebendo do Senhor uma libertação. Agora, a gente fala, cadê milagre? Está aqui, a gente não presta atenção. Eles estão acontecendo do nosso lado. Vimos tantas coisas da fé avivada, as promessas de Deus.
Pois derramei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre a prole e sua bênção sobre seus descendentes. É um Deus que faz questão de pegar um solo seco e derramar água viva. Uma água que muda a nossa perspectiva de vida. Acaso não nos renovará a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? É isso que o Senhor nos diz. Você acha que Deus não vai fazer algo para você sorrir? Você acha que Deus não vai trazer perto de você algum amigo fiel? Não. Ele vai derramar sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre aqueles que creem, mais do que o natural. Ele vai derramar o sobrenatural. E as pessoas às vezes não vão ver, mas você vai ver. O avivamento começa dentro de cada um de nós. Em 2 Coríntios 4,16 nos diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. E assim nós vamos vivendo, renovando as nossas expectativas, renovando o nosso ser, renovamos aquilo que nós somos, e nós passamos a viver de uma forma diferente. A diferença em viver uma fé avivada faz a igreja ser avivada. Eu vejo vocês cantando hoje e louvando ao Senhor, e eu percebo que às vezes a gente tem vontade de pular e agarrar o Espírito Santo, de abraçar o Espírito Santo. Falo: Senhor, o Senhor está avivando a igreja está vivendo isso. Eu clamei ao Senhor por isso, para que nós não fôssemos uma igreja, sendo só mais uma igreja. O que eu peço ao Senhor, que na minha vida e na tua vida, você possa crer a cada dia mais na presença desse Espírito Santo de Deus, que você possa sentir o seu abraço, possa sentir vida e vida em abundância, que você possa sair daquela mesmice, que é viver dentro de si mesmo e olhando só para o teu umbigo, que você não seja uma pessoa rebelde, e seja um servidor. O caminho para ter a fé avivada, e ser diferente, e fazer a diferença, é você orar, receber a palavra, ter o temor do Senhor e a misericórdia de Deus. Isso foi o que nós vimos na semana passada. Me alegra nós podermos viver essa fé avivada. A vida não fica chata, você sempre tem um novo de Deus, e sempre Ele tem algo mais para te trazer. Hoje, nós vamos seguir essa série, ser a diferença, e ser a diferença no pensar, na forma de nós raciocinarmos, na forma de nós usarmos a nossa inteligência, na forma de você refletir sobre aquilo que o outro te diz. Ser a diferença. Querido, as coisas estão mudando demais no mundo, e ser a diferença, você não precisa fazer muita coisa. O mundo vive querendo fazer a diferença, mas é muito interessante, que eu vi essa frase, né? Viva a diferença. Vocês já ouviram nas propagandas por aí? Viva a diferença. Onde procura se destacar a uma forma de querer viver de uma forma diferente da outra.
Mas o mais interessante é que essas pessoas que querem viver a diferença, quer que todos ao seu redor pensem iguais a ela. E assim, não foram tão tolerantes uns com os outros. As pessoas que querem se falar diferentes, exigem que você pense iguais a elas. Falei, mas que coisa estranha, porque nós estamos ministrando sobre ser a diferença, sobre nós sermos essa diferença, os cristãos poderem impactar o mundo. Ah, Senhor, eu entrei no shopping. Quem foi em shopping já aqui? Deixa eu ver. Para, São Paulo, né, meu? São Paulo, Osasco, quem não foi em shopping aqui? Mas eu entrei com a minha esposa. Tem a foto aí para me mostrar? Espera um pouquinho que vai aparecer. Eu achei isso aqui, na porta de entrada do shopping. Falei, vou tirar uma foto. O amor é livre, Dia dos Namorados. Querido, há um ano atrás você não encontrava isso. Há um ano atrás, nós não vimos uma coisa dessa. 12 de junho, 2 mulheres, Dia dos Namorados, o amor é livre, meninas bonitas. Não se via isso. Se eu só ficar horrorizado, não resolve. Eu quero que você entenda. O que é isso? Hoje eu não vou comer no shopping, mas na semana que vem eu vou. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa foto e vou lá, eu vou deixar minha reclamação na administração. O que vai valer eu não sei, mas eu vou falar, eu não concordo com isso. Meus filhos estão entrando, filhos de vocês estão entrando. O amor é livre? Sim, o amor é livre. Não para isso. Não é o que a Bíblia fala. Ser a diferença é você pensar, puxa, o mundo está falando que é assim, e como eu penso, como você pensa, isso está certo? O mundo está ficando doido. Pode tirar. Hoje, querido, nós vamos abordar o quão diferentes são os cristãos em sua forma de pensar. Que diferença faz assumirmos e vivermos o Evangelho de Cristo Jesus? Uma diferença que não nos afasta do mundo, e sim impacta positivamente aqueles que estão à nossa volta. Muitas coisas que o mundo faz impacta, mas não é positivamente. Querido, ser diferente, impactar as vidas, é você e eu podermos agir de uma forma que vá sim impactar as outras vidas. E elas vão poder falar assim, puxa, eu não quero seguir aquilo que todos estão falando, mas não é de Deus. Eu poder ter a segurança que eu quero seguir aquilo que é da palavra do Senhor. Pastor Nilson ministrou sobre a riqueza. Não é ter o recurso, conseguir ter o recurso e não viver bem com o Senhor. É você ter o dinheiro e ser agradecido pela forma que você conseguiu atingir o teu recurso. As pessoas não pensam assim. Quando faz um grande negócio, como pensam? Eu consegui, eu sou bom. Não. O Senhor me permitiu ter isso. Eu agradeço a Deus por tudo que recebi. Eu estou passeando, Senhor, obrigado pelo meu passeio. Senhor, obrigado, porque eu consegui pagar minha conta de luz. Obrigado, porque
Eu recebi de um amigo o dinheiro para isso, eles me sustentam. Não ser uma pessoa que pensa como o mundo faz e serem mal agradecidas. Não. Uma diferença que não nos afasta do mundo, mas que nos ajuda a impactar as vidas e fazer de uma forma diferente. Qual a diferença entre os pensamentos cristãos e os pensamentos do mundo? Qual a diferença? Querido, Efésios 4:17, desculpe, não é, é Malaquias 3:18. Então, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. A Bíblia já vem trazendo da sua história, em tudo que ela diz, que existe uma diferença entre o justo e o ímpio. Existe uma diferença na forma de servir. Qual a diferença entre os que servem e os que não servem? Em Efésios 4:17 e 19, vai explicar um pouco disso. Alguns de nós aqui sempre foram cristãos desde de criança. Outros foram transformados no meio do caminho. E Efésios 4:17 a 19 mostra o que acontece quando nós somos transformados. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles entregaram-se à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Que diferença há? É essa. Essa é uma grande, que mostra como que é o nosso coração quando está separado dos pensamentos de Deus. Ah, mas eu quero fazer de tal forma, eu quero agir de outra forma. Você quer ser diferente? Seja diferente assim. Não vivam mais como os gentios. Gentios não são as pessoas que são gentis. Gentios é aqueles que não criam no Senhor, aqueles que não tinham fé. Não vivam como as pessoas que não têm fé. Querido, seja diferente. Tenha fé. Tenha fé ministrada na semana passada, por favor. Tenha uma fé avivada. Tenha uma fé que você vai sim precisar de motivação externa. Vai precisar de um louvor, você vai precisar às vezes de uma música, de um amigo para te dar um tapa nas costas, às vezes também para te dar um menos. Mas a fé que está dentro do teu coração e que ela te enche de amor e de alegria. Ela queima dentro de você. Ela te ajuda nas situações que só está você com Deus para resolver. Não vivam mais como gentios. Na inutilidade dos pensamentos, pessoas que são tolas, só pensam em bobagem. Não pense em coisas sérias. Eu estou ministrando o curso do Fé 2, que é para maturidade espiritual. E eu falei para uma das pessoas que está fazendo, que eu falei, caramba, eu te conheci antes. E você era um oco, um vazio. Falava com você, não tinha nada com nada. E agora eu falo com você, você está se enchendo de coisas que tem conteúdo. Dá para conversar com você. Que bênção.
Você já conversou com pessoas que não te acrescentam absolutamente nada, nada? É disso. Sejam diferentes na forma de viver a fé, na forma de se desviar das coisas do mundo, na forma de você pensar. Porque se você continuar assim, no 18 ele fala, essas pessoas estão obscurecidas no entendimento e separadas da vida de Deus, porque elas são ignorantes, elas não têm conhecimento. Algumas pessoas nós falamos, olha, vamos crer em Deus, vamos para o culto, vamos restaurar tua família, vamos viver uma nova vida, e a pessoa fala, não quero isso aí, tem que ter compromisso. Eu não quero compromisso. Eu quero sim viver na inutilidade dos meus pensamentos. O coração vai ficando duro. O coração vai ficando de uma forma que não é mais sensível à sutileza da palavra do Espírito Santo de Deus. Não tem sentido. O Espírito fala em amor e a pessoa está bloqueada. Ela não recebe. Quando ela é chamada a atenção, o que acontece? Ela refuta, briga, grita. Vem você com essa conversa. Corações endurecidos, porque os pensamentos estão endurecidos. Devido ao endurecimento do coração, e tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação. Quando a pessoa não pensa diferente do que o mundo pensa, ela vai viver o que o mundo apresenta de melhor para ela: a depravação, a busca da corrupção, a mentira, a ter vantagem em todas as coisas, independente do que ocorra. A Bíblia é demais. A Bíblia vai trazendo para a nossa vida compaixão por nós mesmos. Nossa, se eu me deixar levar pelos meus pensamentos, não vai dar certo. Senhor, coloca os teus pensamentos na minha mente. Me ensina a não ser essa pessoa que pensa desse jeito. Você é muito nervoso, você rebate tudo na primeira, você age tudo dessa forma. Senhor, coloca em mim pensamentos que me ajudem a não ter tanta ira. Traz cura para o meu querer. Eu não quero viver, Senhor, essa mentira de um coração insensível, porque meus olhos estão obscurecidos. Eu não quero, Senhor, me entregar à depravação. Eu não quero mais isso para a minha vida. Pessoas que deixaram de beber, não porque é bíblico, deixaram de beber porque destruíam a si mesmo e as suas famílias. Passaram a pensar diferente. Porque como imagina em sua alma, assim essa pessoa é. Isso está em Provérbios. Falando, nós imaginamos que nós somos da forma que a nossa alma nos diz. Se você vai viver uma fé diferente, se você vai ser diferente para impactar vidas e crescer na fé em Cristo Jesus, você vai entender que não é mais a tua alma que vai te dizer quem você é. É o Cristo que vive em você que vai dizer quem você é. Aí você fica humilde. Aí você entende que tem que servir a Deus. Aí você e eu aprenderemos a adorar ao Senhor. Adorar a Deus, porque Ele é bom.
Todos nós, queridos, temos ideias e ideias de como as coisas são e de como elas devem ser moldadas, ou por nossa experiência no mundo, ou pela forma que a gente estudou, ou pelo que nossos pais nos ensinaram. Mas Paulo, quando escreveu aquela carta para Éfeso, ele está dizendo que nós precisamos desviar o olhar do mundo para desenvolver novos valores e pensamentos. Este é um convite a pensar diferente. Querido, a mídia e a sociedade e o mundo está lançando tudo de uma forma, se você for seguir tudo que o mundo fala, que vai acontecer. Sabe por que tem aquelas propagandas? Sabe qual é o motivo daquilo? Obrigado, querido. É motivo financeiro. Eles não podem perder o mercado. E aí eles fazem o que for para obter o lucro. E eles usam todos os dons que Deus permitiu que eles tivessem, não para fazer as coisas de Deus, para fazer as coisas do mundo. Se você for olhar, as pessoas são bonitas. Se você for olhar, a fotografia é linda. Se você olhar, as frases estão colocadas no lugar certo. E eles fazem a mídia bonitinha e está tudo certo e põe uma música legal. E nós vamos querer seguir aquilo. Se você não estiver firme no seu devocional diário com Deus, para Ele poder te alertar, isso sim, isso não. Se você não aprender a pensar da forma que Jesus pensa, como você vai proteger a você e a sua casa? Não. Não haverá proteção. De acordo com o que tiver de moda, você vai virar o teu coração para aquilo e você vai tomar posse daquilo. Quem lembra daquela época em que lançaram aqueles bonequinhos que você comprava e tinha que ficar pondo água e nascia uma grama em cima da cabeça deles? Quem lembra disso aí? Deixa eu ver. Alguns. Era assim, você comprava um bonequinho, para quem não lembra, e aí você tinha que pôr ele em casa e você tinha que regar aquele negócio ali. Aquilo lá virou uma febre, todo mundo tinha aquele bicho em casa. O meu secou, não pus água. Eu também ia com as coisas do mundo. Teve outro bonequinho, que aí já era mais moderno. Era um bonequinho que você tinha que alimentar ele, era um bichinho lá. O que era? É o bichinho virtual. Aí você dava comidinha, dava café, escovava o dente, fazia... Cara, você vivia para aquele negócio. Você pegava o negocinho e dava comidinha para ele. Aí você estava conversando com alguém. Ai, peraí que esqueci de dar o lanchinho. Falei, lanchinho para quem? Não, para o meu bichinho virtual. Não converso com meu pai e com a minha mãe. Eu não converso com meu filho. Mas com o meu bichinho virtual, cara. Mas para. Cadê o bonequinho com a grama na cabeça? Cadê o bichinho virtual? Agora olha para quem está do teu lado. Vê se ele está aí mesmo. As pessoas estão. O pai e a mãe estão do lado dos seus filhos. Os amigos estão. É assim. Cuidado com aquilo que nós seguimos. Querido, a vida que nós vamos vivendo não pode estar separada de Jesus Cristo. Esse é o convite que Paulo está fazendo. Obrigado, querido. Um convite para pensar diferente da maioria, se ela não estiver de acordo com Deus. Pensamentos de sermos diferentes de quem pensa de forma fútil, de uma forma que não agrega nada. Pensar diferente de quem tem corações endurecidos para Deus,
daquelas pessoas que não ligam para Deus. Pensar diferente, o mundo sempre vai fazer. O mundo sempre haverá uma cultura contra Deus. Sexo, drogas e rock and roll. Isso era da minha época. Foi uma cultura de um país que queria viver, de um mundo que queria viver. Não era um país, era um mundo que queria viver isso. Não preciso me preocupar, não preciso ter responsabilidade. Foi a época dos hippies, foi a época dos anos 60. Sexo, droga e rock and roll. E o mundo foi atrás. Ficaram pessoas doentes, drogados, pessoas mortas, porque seguiram um pensamento. A vida sem Jesus não faz sentido. Não faz sentido. Fala para quem está do seu lado. A vida sem Jesus não faz sentido. Não tem razão de ser. Porque um adolescente hoje, querido, ele precisa pedir autorização dos pais para ir ao acampamento da igreja. E não precisa autorização para fazer uma cirurgia de mudança de sexo. Cara, deixa eu falar para você, é loucura. Você está entendendo? O adolescente, ele pode, ele não pode ir no acampamento da igreja. Mas se ele quiser mudar o sexo dele, a lei já está considerando que tem que escutar esse adolescente. Isso é loucura. Se você vai discernir o que é uma coisa e o que é outra. Eclesiastes 9, 2 nos diz: todos partilham de um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. O que aqui o escritor está nos dizendo é que o que acontece com aqueles que creem em Deus e aqueles que não creem em Deus é a mesma coisa. É isso que a Bíblia está falando, e é verdade. Quem é que sabe que vai morrer? Levanta a mão aí. Isso. E aqui no meio de nós deve ter joio e deve ter trigo, não é? Pergunta para quem está do seu lado, se é joio ou se é trigo. Mas fala para ele assim, fala a verdade. Mas o que eu quero dizer para nós, queridos, é essa realidade. Seja joio ou seja trigo, todos nós vamos morrer. Mas o que muda é aquilo que não acontece debaixo do sol. O livro de Eclesiastes fala muito sobre esse termo, daquilo que acontece debaixo do sol. E eu falei, caramba, eu gosto tanto do sol, por que ele está falando de o que acontece debaixo do sol? Porque naquele tempo, havia a mão protetora de Deus sobre o povo, e quando o povo caminhava no deserto, existia uma nuvem que amparava aquele povo. Então, quando aquele povo saía da proteção de Deus, ele ia para o sol. É isso que estava falando. Então ele diz aqui, quando você está no sol, quando você está nas coisas do mundo, tanto faz, acontece com você, acontece comigo, acontece com outro, é tudo igual. A diferença há quando nós vivemos na mão protetora de Deus e não saímos dela. Esse texto continua e aí ele diz: este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. Olha isso. O destino de todos é o mesmo.
O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida, e por fim eles se juntarão aos mortos. Querido, para pensar diferente, nós precisamos mais do que um relacionamento com Jesus Cristo. Obviamente que nós precisamos ter um relacionamento com Jesus, mas nós precisamos mais ainda. Nós precisamos aprender com Jesus. Você já teve pessoas que andou com você e a pessoa só fazia bobagem? E ela andava contigo. Você teve já algum amigo assim? E você orientava e falava, e a pessoa continuava fazendo assim? Então não é só ter o relacionamento. Você está começando a andar com um novo pessoa, você vai ter que avaliar se é para segui-lo ou não. Você está começando a andar com Jesus, você tem que decidir, é para seguir ou não. Por que nós fazemos a questão de falar o seguinte: ei, você vai ser membro dessa igreja? Você vai ser membro? Então assina aqui, faz o compromisso. A nossa igreja realmente, eu acho que não tem medo disso, de perguntar para as pessoas se você vai querer ter compromisso. Você vai ter compromisso? Você segue e anda junto. Você não vai ter compromisso? Você é só um visitante. Amém, nós vamos estar orando para o coração ser transformado. Você deve tomar a tua decisão. Não basta só ter o relacionamento com Jesus. Efésios 4, 20 e 21 diz: todavia não foi assim que vocês, o quê? Não está? Efésios, chegou. Todavia não foi assim que vocês... Isso, não foi assim. Ele está chamando a atenção de um povo. Vocês conhecem a Jesus, não é assim que ele anda, é de outra forma. Pergunta para quem está do seu lado, se ainda anda muito irritadinho, pergunta para ele. Você ainda anda jogando lata por aí? Acabou essa conversa, glória a Deus, acabou. Não, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, daquele jeito que você era, lembra? Descia do carro, queria brigar. Nossa, deu uma fechada, você queria ela dar fechada. Um xinga, você quer xingar mais um outro palavrão que você não foi inventado, você quer inventar um palavrão. Usa todo o seu dom, toda a sua criatividade para poder agredir ao outro. Quanta antiga maneira de viver é essa? Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, renovados na forma de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Uau! Deus, Ele vai falando, o Espírito Santo vai falando, e Ele vai convencendo a cada um de nós. Você tem que ser mudado. E Ele não fala do jeito que eu estou falando aqui, mas Ele fala a mesma coisa. Eu quero aprender como Ele fala. Eu quero aprender como Ele abraça a gente de uma forma que a gente fala, eu quero fazer igual. Eu quero ser como você, Espírito Santo de Deus. Porque meu pensamento já está sendo transformado. Eu estou sendo mudado.
Com quem nós temos aprendido a revestir os nossos pensamentos? Com quem você tem aprendido a mudar a forma que você pensa? Você pensa às vezes de uma forma diferente, que não é a de Deus. A forma diferente que é para se pensar, é como Deus fala. Com quem você tem aprendido isso? Nossa história, nossos medos, nossos traumas, nós vamos construindo a nossa forma de pensar, nossa forma de olhar as pessoas, o mundo, as circunstâncias. Jesus vem para mudar isso. Eu disse relacionamento e não conhecimento de Deus. Um relacionamento em que eu aprendo. A vida sem Jesus não faz sentido. Pensar como Ele é, conhecer o caminho, a verdade e a vida, aplicada nas nossas vidas. Eu tenho visto famílias aplicando o aprendizado de Jesus em suas vidas. Eu fico encantado, porque não tem jeito, tem transformação. A pessoa andava torta, ela muda. E é lógico que a gente é muito, a gente quer concretizar as coisas, a gente quer ver palpável as coisas, porque nós estamos sendo treinados para esse mundo espiritual. Então a pessoa bebia, ela não bebe mais. Aí você fala, olha aí, ela estava com uma doença, ela não tem mais. Nossa, ela gritava, ela não grita mais. Ela aprendeu a amar. Ela deixou de ser egoísta. Querido, a pessoa chega até a prestar atenção no culto. É inacreditável. Sabe quantas vezes eu fui em igreja, e entrava e saía, não acontecia nada. Um monte de vezes. Espera aí, deixa eu corrigir. Algumas vezes, porque eu não ia muito na igreja. Eu aprendi. O que ele está falando? Está na palavra de Deus? Como é que é? A gente aprende. Não aprende? Tem festa de casamento. Cleo, vê onde é a festa, que a gente não vai nem na igreja, lembra? Que vergonha. Eu sei que ninguém pensou nunca isso. Olha Deus, trazer uma recordação dessa é demais, não é não? De envergonhar. Vamos só na festa. Hoje eu quero saber o que o cara está falando para o casal. O que ele está falando? Vai ajudar na vida desse casal? Eles vão usar isso a semana que vem, daqui 1 ano, daqui 10 anos? Como vai ser? Com quem temos aprendido a revestir nossos pensamentos? Com Cristo ou com o mundo? A conhecer o caminho, a verdade e a vida. Timóteo 3 nos diz: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos. Querido, não dá para falar, espera aí. Os homens serão avarentos. Esse povo que está roubando da corrupção. Um cara ganhar 500 mil reais toda semana para fechar a boca. 500 mil reais por semana. É ser avarento ou não? Se eu tenho que ficar preso, não tem problema, eu vou ficar preso. 500 por semana. Se ele tiver que vender a mãe dele, ele vende. A sogra eu nem falo para vocês. Falo da mãe porque é algo mais acima, ele vende também. É desse povo que a Bíblia está falando.
E esse povo não está só lá, às vezes está no meio de nós. O pior, às vezes somos nós mesmos, que somos avarentos. Homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos. A gente está assistindo tudo isso. Mas eu te vi com uma mala de dinheiro. Não, mas essa mala tinha papel, tinha gibi. Não tinha o dinheiro. Não, mas a gente achou o dinheiro. Ah, tinha dinheiro. Eu não sei quem pôs. Eu não fiz nada. E fala na televisão, a gente já está ficando assim, é tudo igual. Tem um acusador e fala, você pegou. A pessoa fala, eu não fiz nada, a lei vai provar. E a gente assistindo tudo isso. O Senhor está se movendo, querida. O Senhor está se movendo. E essas mentiras não ficarão impunes. Arrogantes, blasfêmios, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, nossa, mais amantes dos prazeres do que dos amigos, do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. O que é para fazer com esse povo todo? O que é para fazer? Afaste-se também destes. Querido, quando fala para se afastar, eu quero dar bem claro qual é o sentido disso. Não é se afastar no sentido de a gente pegar e fazer uma igreja que a gente põe uns muros aqui, se protege e a gente não quer saber mais de ninguém. Não! Esse afastar-se é para você não viver como eles vivem, não pensar como eles pensam, para que você possa orar pela vida deles, para que você possa amá-los, para que eles possam ser tocados pelo poder do Espírito Santo e sejam transformados pela tua vida. Transformado pela tua vida. Nós não aceitamos mais. Indignação de Deus. É uma indignação em amor. Paulo está recomendando que todos nós devemos nos revestir com pensamentos de Jesus Cristo. É isso que ele quer. Vou pedir para o louvor subir. Não nos revestir com a última tendência da moda, procurando nos parecer com este ou com aquele. Ele está recomendando que sejamos vestidos como Cristo. Querido, ser a diferença. Quem viu que eu estou de camisa nova hoje? Tem uns meninos ali que viram. Fazendo essa palavra e lendo esse texto, você imagina. Essa camisa aqui eu comprei numa loja que não tem aqui. Ela chama Desigual. E ela põe um bolso aqui meio atrapalhado, põe uns negocinhos aqui, uma gola esquisita. É diferente. Aí eu estava ministrando isso aqui, eu falei, vou com aquela camisa diferente. E por isso que eu escrevi isso. Não só, a gente pode usar a moda, pode fazer as coisas. E eu clamei ao Senhor, Senhor, faz o meu coração diferente. Porque daqui um mês e pouco, eu vou vir toda semana com ela. Aí vocês vão falar, ele está com aquela mesma camisa. Já não é mais diferente. Mas se meu coração estiver diferente, e eu encontrar com você, e o amor de Deus me fizer te dar um abraço, e você vai falar, puxa, que gostoso estar perto do pastor.
Isso faz a diferença. Se você puder pôr uma roupa nova, ou a roupa que você tenha, e o teu coração está transformado, o seu rosto se formoseia. Está certa essa palavra? Mas vocês entenderam o que eu estou falando? Você vai brilhar junto com as pessoas, você vai ter amor junto com todos. Quando alguém perguntar algo a você, você não vai ser uma pessoa que não vai ter temperança, você vai pensar antes de falar, e vai dar uma palavra de um rumo que Jesus quer para a vida daquela pessoa. Vou pedir para você ficar de pé. Querido, nós devemos jogar fora a nossa roupa interna antiga, a nossa forma antiga de pensar, o simples anseio, a satisfação sensual, lançar isso tudo fora. Nós vamos colocar Cristo, o amor, a graça, a pureza, a verdade, o compromisso total com a vontade do Pai. Isso é difícil e é fácil ao mesmo tempo. A parte difícil, querido, é a decisão. É a decisão que você vai tomar. Eu quero pensar do jeito que Cristo pensa, eu quero isso. Toma a sua decisão. Toma isso. Porque se você está aqui, as coisas não estão perdidas. Você pode mudar o teu destino em Cristo Jesus. Essa é a parte mais difícil. A decisão pode ser difícil, mas mudar de roupa, querido, é fácil. Nós fazemos isso todo dia, não é? Que você possa hoje estar pensando nisso. E no meio do louvor aqui eu quero fazer uma oração, fazendo um pedido ao Pai, para essa forma de pensar. Amém? Entrega mesmo o teu coração a Ele agora. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh,
Pai nosso. Pai nosso, santo, 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 santo. Oh, Senhor, eu sei que os meus caminhos, Senhor, não são os teus caminhos. Eu sei, Senhor, que os seus caminhos são melhores que os meus. Senhor, eu quero abraçar a tua vontade, mas às vezes, Deus, eu não sei como. Abra, Senhor, os meus olhos. Abra, Senhor, agora, Senhor, os olhos de cada um aqui, Deus, para ver as coisas como elas realmente são. Abra, Senhor, o coração do teu povo. Oh Deus, abraça cada um, Deus. Perdoa, Senhor, por todas as vezes que pensamos como o inimigo das nossas almas, que quer que eu pense de uma forma que eu ignore o Espírito Santo de Deus, que eu ignore a sua palavra. Senhor, meu Deus, santo, 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 ajuda-me, Senhor, a tirar essas roupas antigas, Senhor, dos meus pensamentos. Lava-me, Senhor, e veste-me, Senhor, com pensamentos novos, com pensamentos que venham de Ti. Transforma, Senhor, o meu caminhar. Lança fora, Deus, as minhas frustrações, porque em Ti, Deus, existe um novo viver, existe um novo caminhar, existe uma verdade límpida e cristalina para cada um de nós. Senhor, eu declaro o meu amor a Ti. Eu declaro, Senhor, vida e vida em abundância para a Tua igreja, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Ei! Declara para Ele. Minha vida eu dou a Ti, Senhor. Faz de mim. Faz em mim o quê? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Senhor, eu abençoo a Tua igreja, Senhor, a Tua casa. Leva cada um, Senhor, refletindo sobre o seu pensar hoje, Deus. Guarda, Senhor, cada coração aqui, Deus. Protege a cada um, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Dá um abraço em quem está do teu lado, querido.